Boa noite, gente. Estamos aqui na live do Vida de Adulto. A Tassiana Collet me convidou para fazer essa transmissão para vocês. E eu estou aguardando aqui a minha companheira, Renata Varandas, que é a minha companheira no Vida de Adulto, e a gente produz os podcasts do Vida de Adulto. Então, estou aguardando a entrada da Renata. A gente sempre percebe que tem um pequeno delay aqui na entrada dela. Daqui a pouquinho ela deve estar ao vivo e a gente vai poder começar esse bate-papo com vocês. Então eu tô esperando aqui a Rê, que daqui a pouco tá entrando. Ela falou que já estava online, mas demora para aparecer aqui, é engraçado. Então daqui a pouquinho a gente já vai começar a debater com a Renata Varandas a segunda temporada dos podcasts do Vida de Adulto. Eu não sei se vocês conhecem, já entraram, já ouviram o primeiro podcast, a primeira temporada, que na verdade são de 60 episódios. E tá na segunda temporada, que vai ser, na verdade, uma mini temporada. Oi, Rê, seja Oi, bem-vinda. Mari, tudo bem? Oi, Tudo pessoal. bom? Boa noite. Então, eu Então, tava falando. termina. Você estava falando? Não, eu estava falando aqui para os nossos espectadores que já tinham entrado que a gente está fazendo essa live para falar da segunda temporada dos podcasts que a gente produz juntas para o Vida de Adulto, a convite de Tassiana Collet. E podemos já, enfim, começar. É só você conduzir. Então, tá. Vamos começar com as apresentações. Acho que você já estava fazendo isso e vamos começar meio que contando como que o Vida de Adulto surgiu. E aí eu quero que você me ajude nessa. É, Hoje nós somos seis. 5. Não, vamos lá. Cinco. Hoje nós somos Tas- cinco. Tassiana Collet, Tassiana Juliana Ribeiro, Fabrícia Ribeiro, Mu, Fabrícia Mu, Mariana Londres e que eu, sou Renata eu. Varandas. A gente tinha a Sara, que não está mais no projeto com a gente. Então, éramos seis, somos cinco. E tudo começou porque as meninas se juntaram, primeiro as quatro, Tassiana, Fabrícia, Ju e Sara, e tiveram essa ideia de fazer o Vida de Adulto e começaram. Primeiro, inicialmente, era um projeto, você lembra, Mari, que era mais voltado para mulheres. A gente achou que o público seria feminino, né? Mulheres em Desconstrução era a primeira Slogan. definição, definição do Vida de Adulto. Mas E sempre foi um projeto de textos, né? Para escrever textos e divulgar textos que as pessoas quisessem escrever para compartilhar experiências, sentimentos. Então, na verdade, é um projeto de textos, né? E aí depois nós fomos convidadas a participar também como colaboradoras, né? E entramos também no projeto. Ih, tua E eu, conexão tá ruinzinha, Rê. tá ruim? Deu uma Não, travada. internet, não faça isso. Não comece, internet. Se tiver ruim, você me fala, Mari, que Pode eu deixar. passo para o 4G, tá? Tá. E aí a gente entrou para começar a escrever também com as meninas. E começamos a receber vários textos e a gente começou a ver que não eram só mulheres em desconstrução, né? Eram pessoas em desconstrução. E aí a gente foi mudando isso e virou um espaço de escrita com afeto e curativa, né? Exatamente. Mas daqui a pouco a gente fala dessa parte do curativa. Mas aí também as meninas, a gente acabou apresentando um projeto para as meninas, que era o projeto e que está acontecendo essa história E dos será que a Rê podcasts. deu uma pausada aqui? Vai, Rê, pode continuar. Conta pra gente como é que começou essa história dos podcasts. Então, dá uma olhada na sua conexão enquanto eu vou falando, porque ela deu uma Tá, pausada. Talvez seja bom eu vou você botar aqui eu vou trocar botar no para o 4G, tá? 4G. Enquanto Tá, isso, eu vou falando de como é que foi. A perfeito. Tassiana, que trabalha conosco, comigo e com Renata, trabalhamos na mesma empresa.
nos convidou primeiro a colaborar com textos para o Vida de Adulto. A cada 15 dias a gente escrevia um texto, mais ou menos, Renata e eu. É, E aí, depois, quando a gente foi se envolvendo no projeto, ela lançou a ideia da gente montar podcasts com os textos. E a nossa primeira temporada, não sei se eu estou atropelando os assuntos, mas depois também a gente volta. A nossa primeira temporada, gravamos 60 textos, que estavam publicados no Vida de Adulto, os textos nossos, né? E a gente gravou só o texto com uma trilha, que é a primeira temporada dos podcasts que está no ar em todas as plataformas. E a gente teve uma resposta muito bacana dessa primeira etapa. E gravamos uma segunda temporada. Rê, conta um pouquinho como é a segunda Então, temporada. pois é, a segunda temporada a gente quis fazer num formato diferente, porque como a Mari falou, essa primeira temporada eram os textos que a gente escolheu, que eram os nossos textos mesmo, não tinha texto de colaborador, eram só os nossos textos, de nós seis, porque a Sara tem textos da Sara também. É, e a segunda temporada foi de uma forma mais diferente. A gente quis pegar é, aqueles assuntos que mais apareciam nos textos, textos em geral, os nossos e principalmente nos textos dos colaboradores, aqueles temas que mais apareciam. Então a gente resolveu fazer ali uma curadoria para poder ver o que chamava mais a atenção das pessoas, talvez o que angustiava um pouco mais as pessoas. E a gente fez uma série de sugestões, pensamos em vários temas, só que por conta da pandemia também, a gente teve que interromper as gravações. Mas nós gravamos de cara, inicialmente, três programas diferentes, que viraram o quê? Um foi um programa com o tema escrita curativa, que tem tudo a ver, porque é justamente a nossa proposta no Vida de Adulto. Um sobre amor próprio, porque justamente por aparecer muito nos nossos textos, e outro sobre envelhecimento, que é também um tema que aparece muito nos nossos textos. Só que aí foi um formato diferente, porque nós nos juntamos às 5 e a gente foi debater esses assuntos, sempre embasadas com vários trechos de textos que falavam sobre esses temas. Então, foi um debate. Eu sou suspeita para dizer, mas eu achei que foi um debate bonito, foi um debate que enriqueceu muito, porque não é só a vivência de nós cinco, é a vivência de centenas de colaboradores que estão ali e que nos alimentam com os textos e a gente foi pegando um trechinho de outro, para a gente conseguir refletir e debater. Eu achei que ficou muito bonito, Mari. Na verdade, a gente pegou, juntou esses temas, foi um jeito da gente colocar mais textos junto de um programa só, né? Então, no Amor Próprio, a gente pega vários textos nossos e de colaboradores, e a mesma coisa no envelhecimento, e a mesma coisa no primeiro programa, que é sobre, que conta um pouco da história do projeto, que fala da escrita curativa, e que fala do nosso processo, de como a gente gosta de escrever, qual que é o nosso processo para escrever. E aí a gente juntou esses trechos e fez um debate entre as 5 sobre esses assuntos. É, Aí a gente tem alguns números aqui que eu acho que vale a pena a gente falar. O Vida de Adulto tem hoje 4 mil seguidores, né, no Instagram, 565 textos publicados. A gente já está 1 ano e meio com o projeto, então são 565 textos publicados. E no começo eram textos só nossos, né? Só de quem era do grupo, com alguns colaboradores, só que essa adesão dos colaboradores tem aumentado muito, e a gente tem recebido uma quantidade enorme de textos e textos muito bons. A Tassiana Collet, que é a curadora, né? Que é a principal curadora, do editora e curadora dos textos, a gente troca também ideias sobre isso. Ela tem falado da quantidade de pessoas que têm procurado com textos. E a gente gosta, a gente estava até tendo uma discussão se eram colaboradores ou escritores. A Tassiana
querendo, sugerindo que a gente chame de escritores, porque realmente muitos escritores em começo de carreira estão mandando textos e a gente está publicando esses textos, o que é muito bacana, porque nunca foi, o projeto nunca foi um projeto é, só Solo, né? solo, só da Tassiana, só de 4 amigas inicialmente, que depois viraram 6, mas é um projeto colaborativo. Essa é a raiz, assim, a base do projeto é ser um projeto colaborativo. Então, eu acho que isso também é o segredo do sucesso, um dos segredos do sucesso, além dos textos maravilhosos que a gente recebe, né? Eu acho que é, eu acho legal esse espaço que existe, porque eu vejo muita gente falando assim: ah, eu não sabia que eu podia escrever. Não, você pode escrever e pode mandar o texto, ou muita gente também falando assim: ah, eu tenho vergonha de escrever. Então, assim, você começa a ver que com vida de adulto, você começa a quebrar alguns preconceitos. Tem gente que tem vergonha de escrever. Hoje eu li um comentário de uma moça que eu achei muito legal lá aqui no Instagram, falando que eu tenho medo de escrever por medo de cometer algum erro de português. Então você vê as amarras das pessoas e ao mesmo tempo tanto que ela estava querendo escrever, sabe? E a Tatiana respondeu a ela de forma muito educada e acolhendo ela como sempre e acolhendo todo mundo. Eu acho que o Vida de Adulto faz isso, né? Ele acolhe quem quer escrever, mas eu acho que principalmente ele acolhe quem lê, porque eu acho muito bonito quando as pessoas viram e leem os textos e falam: nossa, isso fez sentido para mim, ou nossa, você escreveu exatamente o que eu queria dizer. Então, se faz sentido para mim e fez sentido para você, para mim Uhum, cumpriu com a certeza. minha missão. Cumpriu a minha missão. Ontem, um amigo meu me mandou uma mensagem. Tudo bem que ele é meio café com leite porque é meu amigo pessoal, mas ele falou assim: por que você escreveu o meu texto? Esse texto era meu, eu que escrevi. Falei: que bom, então ele é nosso. E é muito Com legal, certeza. né? Esse espaço de acolhimento que o Vida de Adulto traz para a gente. E acho bonito também os novos escritores, esses escritores de uma nova geração também quererem participar e quererem prestigiar o Vida de Adulto com os textos deles, né? A gente já tem várias pessoas online aqui, Rê, cumprimentando a gente, falando como gostam do projeto, falando que não tem coragem de escrever, mas que Olha vão, aí, tá vendo? Olha a coragem. mas que pretendem. é, Os meus comentários aqui travaram, então você que vai ter que não, ler os mas o que eu comentários. queria dizer, para os nossos espectadores aqui do Instagram, que são nossos leitores e nossos escritores, e nossos colaboradores, muitos são nossos amigos Tudo também. nós, né? Tudo nós. Muitos são nossos amigos. Eu queria pedir que, se vocês tiverem alguma pergunta para fazer sobre o projeto, ou comentário sobre algum texto específico que vocês tenham gostado, que vocês leram, ou sobre os podcasts, se vocês já ouviram os podcasts, se não ouviram, se vocês gostam de podcast, se não gostam, qual que é a relação de vocês com vida de adulto. Enfim, o que vocês quiserem comentar e falar, o espaço está Dá um aberto. A feedback pra gente, gente. a gente não tem experiência em live, mas a gente vai tentar responder aqui ao vivo essas perguntas, esses questionamentos, dúvidas, comentários, o que vocês quiserem falar. Agora contar para vocês que a gente falou do lançamento da segunda temporada, por isso que a gente está aqui. Então, e a segunda temporada, o primeiro episódio vai ao ar no dia 14, certo? Certo. Que é sobre escrita curativa, que é o debate sobre escrita. Eu estou falando do debate, mas não foi um debate, é uma conversa que a gente ri, a gente chora, a gente. Enfim, é uma conversa de fato.
Mas, então, o primeiro, no dia 14, vai estar disponível aí nas plataformas, Spotify, todas as plataformas que agora eu já não sei o nome. E aí a segunda, Amor Próprio, que é exatamente uma semana depois, no dia 21, e depois Envelhecimento no dia 28. E a nossa ideia ainda é gravar outros debates, outras conversas, mas também a gente precisa que vocês entrem, ouçam e digam para a gente se gostaram, o que ficou faltando, se está muito comprido, se tá chato, se está. Enfim, o que vocês acharem para a gente poder também ir modificando, mesmo porque a gente já pensa numa terceira temporada que já tem outro formato, né, Mari? A Andrea estava falando aqui, me sinto como numa roda de amigas. A gente tem bastante esse feedback aqui também, Legal. de leitores, amigos, colaboradores, escritores, que também existe essa troca muito grande. Que mais que a gente. Muita gente fala, né, Mari? Ah, obrigada. Eu mesma eu respondo. Te cortei? Não, Te a cortei? esposa do trecho, que está sempre com a gente. O Vida de Adulto nos encoraja, nos humaniza, nos aproxima. Com Ah, certeza. com certeza, eu acho que é esse o objetivo. Muita gente pergunta pra gente, são coisas que nós que estamos no Vida de Adulto, no front ali, a gente conversa muito sobre a história da exposição. Mas você escreve, você acaba se expondo, e como Chego lidar nua, com né? isso? Chego nua. O texto que você escreveu, falando que é justamente se despir completamente. Só que, de fato, é difícil, né? É você se despir ali na frente de um monte de gente que você não conhece, e eu acho que o pior, das pessoas também que você conhece, porque muitas vezes é mais difícil você passar algo íntimo para as pessoas que você conhece do que para as que você não conhece. Mas eu tenho pensado muito no Vida de Adulto, assim, como algo que, na hora que eu escrevo, sabe sacola de supermercado? Que você enche a sacola de supermercado e ela tá pesada. Então, assim, antes de eu escrever, eu tô com a sacola do supermercado cheia. Quando eu escrevo, é como se eu pegasse aquela sacola de supermercado e fosse distribuindo, sabe? Olha, você leva o leite, você leva o pão, você leva o mamão, você distribuir tudo. Não significa que a minha sacola ficou vazia. Ela ainda tem ali um pezinho, mas porque é meu. Mas aquele peso, de fato, acabou porque ele foi distribuído. A partir daquele momento, ele não é mais meu, sabe? Então eu sinto muito isso. Às vezes o se expor é o preço que se paga para poder também se sentir mais leve. Marina está dizendo aqui que está travando, mas ela foi a única pessoa que falou isso, então eu não sei se está travando mesmo. E a gente teve um outro comentário aqui também que passou muito rápido e eu não consegui ler. E Hum. eu até gostaria que fizesse de novo, que era alguém comentando sobre um trecho de uma pessoa que Ó, casou, de um texto que gostou muito de uma pessoa que casou, mas eu não consegui ler esse comentário direito, então eu não vou poder falar sobre ele. a, Então, a, seria a, legal se tivesse Tassiana, de novo. a Tassiana escreveu aqui falando que o dela não está travando. Então, Ah, tá. Talvez vamos seja tentar só o continuar. da Marina. É, vamos tentar Vamos tentar continuar. continuar. Agora então, assim, só concluindo o raciocínio, então eu acho que muitas vezes o preço da exposição é o preço que eu pago, mas a partir do momento que eu escrevo, este problema não é mais meu. Esse problema eu joguei para o mundo. E gostam, que se identificam, que pegam aquilo, pode ter certeza também que elas não estão pegando um problema, elas estão refletindo para poder também, quem sabe, pegar o seu problema e também jogar para o mundo, jogar para o universo. E pela minha experiência, que eu não sei se é a tua também, Rê, quando a gente começa a escrever, quer dizer, normalmente as pessoas que escreveram a vida toda sempre escrevem.
Uhum. Mas muitas pessoas escrevem só para elas, não tem, escrevem como desabafo, escrevem sem planos de, enfim, para organizar os pensamentos, sem planos de publicar. E quando pessoas que têm esse perfil passam a Uhum. publicar, o primeiro, a primeira, as primeiras publicações são mais difíceis, porque realmente você se É sente muito verdade. vulnerável, você se sente muito vulnerável, você está exposto à crítica, você está exposto é, a comentários de amigos, de família, de pessoas que você não conhece, enfim, não é uma situação fácil. E nas redes sociais isso fica ainda muito mais evidente, fica muito mais Uhum. exposto. Mas eu percebo também que ao longo do tempo, publica um texto, publica o segundo texto, publica... vai ficando bem mais tranquilo, vai ficando Vai mais perdendo a tranquilo, vergonha na cara, é. vai perdendo a vergonha e eu também percebo uma evolução no próprio texto que só quando você escreve e publica que você acaba tendo uma evolução, que às vezes tem uma parte ruim, que você pode ficar mais insegura e não se soltar tanto, porque sabe que tem um público, mas muitas vezes também é, você acaba mudando também o seu estilo e experimentando coisas novas. Até a Alessandra Querido fala, né, que é a nossa escritora e leitora, ela fala num dos textos dela que a gente publicou essa questão de para quem eu escrevo. Então, isso eu acho que também a gente foi se soltando, né, ao longo do tempo. A A gente. Tatá tá aqui, desculpa. Hum, A Tatiana tá aqui vendo a live e me mandando as coisas pelo pelo WhatsApp. WhatsApp. Pelo Aí o meu WhatsApp. Não, e WhatsApp tá aí. fechado, por isso que eu não. E o pior de tudo é porque eu fiz um ângulo aqui, mas só que o ângulo não ficou bom do WhatsApp. Agora eu consigo ler tudo que a Tatá tá me mandando. Ah, É, ela tá pode falar. dizendo que perguntaram se em algum momento, agora que enquanto a gente estava conversando, se os textos são um desabafo ou são direcionados. Bom, eu vou falar por Então, mim, você fala por você então. tem Eu desabafo. tem desabafo, tem indireta, mas os meus, assim, os meus têm tudo isso, mas os meus também têm uma coisa de repente, sei lá, eu tô para dormir e me vem uma frase na cabeça, do nada. E aí eu vou escrevo para eu não esquecer, e eu tenho muito disso. E depois eu fico martelando aquilo dali, sem entender o porquê que aquilo chegou. Mas eu fico martelando, martelando. Aí eu até brinco com vocês. Tem hora que eu preciso parir um texto, porque ele não vem de forma fácil. Mas eu também não sei por que, que ele vem. Né? Então eu acho Mas que tem tudo. tem texto que vem de forma fácil e espontânea, Muito, muito. Que ele simplesmente ele brota, brota, e tem brota. texto que não, que você tem uma ideia, mas ela não vai. Aí, às vezes, tem os textos que a gente até E conversa você muito nem com a sabe o Tassiana. porquê que você teve aquela ideia também, né? E tem aqueles textos que a gente deixa de lado, né? Que a gente escreve e guarda, e Guarda. aí deixa ele dormindo lá, às vezes meses, às vezes resolve retomar. Mário, que É, eu tenho texto pelas metades, você não tem noção. eu tenho também, também tenho. Nossa, eu tenho texto, muito texto pelas metades também. Vamos, Ó, tenho. isso, Ah, vai respondendo, pode. Eu tô com isso. as mesmas coisas de Tatá aqui também, pode Ah, respondendo ótimo. aí. Ah, então tá, você está conseguindo ver daí também. Então, O é, WhatsApp eu, sim. Uhum. Alexson, acho que é esse o nome dele, Alexson. Ah, gostou do comentário que escrever é jogar o problema para o mundo. É, eu falo isso mesmo, que é jogar para o universo que lide com isso. Eu já escrevi, agora eu não tenho mais responsabilidade sobre isso. Ó, o Eduardo está perguntando se a gente quer juntar todos os textos num livro. Sim, a gente quer Sim, fazer esse é um um dos livro. nossos projetos, que são muitos, aliás. É um dos nossos projetos, fazer um livro com os textos. E outra, a gente já tem praticamente um audiobook, né? Porque os textos que a gente gravou dos podcasts da primeira temporada, que são 60 textos, é praticamente um audiobook, mas a ideia é juntar tudo isso mesmo, sim, fazer um livro e fazer um audiobook. Essa é a nossa ideia. Alguém falou aqui comigo, isso também acontece, só que passou muito rápido o comentário, eu não vi quem fez esse comentário.
Eu imagino que deve estar falando da questão de largar texto pela metade, porque a gente estava falando sobre isso. Ah, o nome, a pronúncia dele é Alexson. Alexson, beleza. O Eli Jonas aqui disse que escrever é me livrar de pensamentos, extravasar. Eu também acho que é. A Rosa disse que é uma terapia em grupo. Ai, que bom. É engraçado, né? Eu também acho que de fato é uma terapia em grupo escrever, mas é um grupo você com um papel, né? Porque eu tenho muito disso. Na hora que eu começo a escrever, parece que eu começo também a organizar as ideias. Acho que muitas vezes, por conta disso, a gente fala que a gente fica os textos ficam nas metades. Porque você não, no final, você não conseguiu organizar aquilo dali. Então, você não conseguiu concluir. Agora, muitas vezes, quando eu começo a escrever, de fato, eu começo a organizar minhas ideias. E às vezes eu comecei falando, eu vou escrever sobre tal coisa, eu vou por aqui. E no final não saiu nada, sabe? Assim, eu falo que eu gosto de escrever porque eu gosto de saber como que termina a minha história. Porque eu também não sei, eu vou escrevendo. Sussurro Escrito estava perguntando onde está o podcast, Rê. Como é que é? Sussurro Escrito estava perguntando onde está esse podcast, meu Deus. Então, essa pergunta eu vou passar para a Mari, que é nossa geração Y, e ela vai responder. Em todas as plataformas de podcast, Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud, você tem que procurar Vida de Adulto. É Vida de Adulto, o nome é Vida de Adulto. Isso Vocês têm mesmo. noção de quanto ajudam a gente do lado de cá? Muito bom, adorei esse comentário, achei muito legal. Acho que a resposta é não. A gente não A tem gente a não tem exata noção, noção. não. Mas a gente fica extremamente feliz de saber que existe ajuda. Mari, vamos lembrar Milton tá te do mandando nosso. um abraço. Milton te mandou um abraço. Outro. Um Rosa beijo tá grande, falando que quem obrigada. escreve se desnuda. É muito difícil ler É, os comentários aqui, passa muito rápido. não, o bom é que a Tassiana está ajudando, então isso já dá uma boa ajuda, porque realmente os meus comentários aqui travaram, é por isso que eu não tô lendo, mas aí vocês vão me ajudando. Eu até esqueci o que eu ia falar. A gente falava de escrita, espaços de escrita com afeto e curativa, e a gente agora tem falado também que escrever faz bem, né? Que um outro slogan para a gente que é o escrever faz bem, porque é isso. Quando as pessoas escrevem, independentemente de como escrevem, porque muitas vezes as pessoas ficam assim: não, você escreve porque você é jornalista, então é por isso que você escreve. E não é isso. Eu escrevo porque eu sou jornalista, obviamente eu tenho mais facilidade, mas ninguém precisa escrever um poema ou escrever textos rebuscados para poder conseguir se expressar, mesmo porque a ideia não é essa, né? A Tassiana fala muito isso, que a gente se esvazia, escrever é se esvaziar. Então, eu acho que a ideia é se esvaziar, justamente para isso, para você conseguir elaborar. Muitas vezes a gente está sentindo alguma coisa e quando a gente vai contar para um amigo, eu não sei se você já sentiu isso, Mari, mas eu tenho muito disso. Às vezes eu falo, porque aconteceu tal coisa, tal coisa. Na hora que eu estou falando, eu começo a me ouvir e eu começo a, de fato, entender o que está acontecendo. E eu acho que escrever é mais profundo que isso, porque na hora que você para e escreve, você começa a entender o que está acontecendo. Eu acho que esse é o processo de muitas pessoas, né? Pelo menos o meu é esse, assim, o nosso, né? Pelo que a gente conversa, é esse, eu não sei se de todo mundo é assim, mas em geral, a escrita, ela vem realmente para você organizar. A própria terapia, quando a gente faz terapia, simplesmente você contar uma história para o outro, você consegue ter uma visão da história só pelo fato de você estar contando na terapia ou para uma amiga, para quem quer que seja. E o texto funciona da mesma forma. Quando você coloca no papel, você acaba organizando as ideias.
Bom, o texto serve para muita coisa, né? Eu mando cartinha para as pessoas. A própria Fabrícia escreveu aquele texto do textão que ela tinha, tinha uma época que ela escrevia textão e agora ela tem os textos que ela escreve e não manda, que ela tinha mania de mandar textão e hoje em dia que ela já está mais madura, ela escreve textão e não manda. Mas já é suficiente. Você escreve o textão e não manda. Já prestou o seu papel do textão. Você É, concorda? concordo, concordo. Eu acho que assim, o mandar o texto, eu vou falar uma coisa que é egoísta da minha parte, mas eu vou. Olha, tá vendo? Você começa a falar e começa a elaborar as coisas. É egoísta o que eu vou dizer, mas eu acho que o mandar o texto, é, ele é menos importante do que o ato de escrever. Eu acho que quando você consegue botar no papel ali do seu jeito o que que você está sentindo, o que que está passando, eu acho que você já fez 80%. Se você vai mandar, se você vai publicar, se você vai, sabe, Deletar. enviar um WhatsApp, se você vai deletar, isso daí, eu acho que é assim, é o finalzinho só. Eu acho que quando você para, senta e consegue escrever e elaborar aquilo, de fato, você já caminhou e caminhou um tantão, um espaço que é muito grande. Então, eu acho que essa é a importância do escrever. A Clarice Lispector dizia que escrever é o mesmo processo do ato de sonhar, porque você tem que ir construindo, sabe? Assim, sonhar tem cor, aí tem a imagem, e aí aquilo dali Mas seria vai se bom se transformando. escrever fosse tão fácil quanto sonhar, né? Se fosse assim. Porque tem um processinho ali que Tem, tem tem um um processo processo. que dá um trabalhinho ali. Então, assim, e eu também acredito nessa coisa de que quanto mais você escreve, melhor você escreve. O texto vai melhorando. Pelo menos Sim, comigo foi aham. assim. Comigo é assim. O texto vai melhorando. Eu acredito que se eu nunca tivesse escrito nada, meu texto seria pior do que é. Então, O que não significa que o seu texto vai ser sempre melhor. O próximo vai ser sempre melhor, não. não, isso Né? não, isso Você tem nunca. textos que. Mari, quais são os seus melhores textos? Não estou dizendo em relação. Não quero título, mas em relação a sentimento. Assim, quais são. Quando que você vê que você fala, caramba, esse texto ficou, modéstia à parte, bom. Quando eu choro escrevendo. Mas você chora por tudo, Mari. Já tô quase chorando, tá vendo? Então, tá vendo? Mas quando eu É, tô escrevendo e choro enquanto eu tô escrevendo, o texto sai bom. mas Em você é geral, uma o pessoa texto sai bom. mas você é uma pessoa engraçada, porque, por exemplo, aquele texto seu, que é o que eu mais amo da vida, da história da cicatriz, gente, por favor, Ai. leiam, escutem esse texto, porque assim, vale. Qual é o título dele, certo? Cicatrizes que As nos unem? cicatrizes que nos unem. Esse texto é demais, assim, e eu me lembro de você gravando, e eu sentada no sofá, a gente no estúdio e tal, e você gravando, eu chorava que nem criança, e você estava lá, ó, fina, sem chorar. E eu falei, mas não é possível que essa pessoa não tenha um coração com um texto desse, assim, você gravando o seu texto. E incrível. Então, assim, mas você vê, para mim, aquele texto, ele é simplesmente incrível. Mas também é um texto tão denso, é, e tão verdadeiro que não tinha como ser diferente, né? Tem uns comentários aqui, Rê, que a Tatá tá mandando. Marina Gente, Hermeto. a pronúncia do nome dele é Alexson, tá? Alexson. Alexson. Desculpa, Alexson. É, Mas agora a gente não vai esquecer, Alexson. um beijo para o Alexson. Marina Hermeto, escrever é uma potente forma de elaborar algo. Amélia Londres, disse que escrever realmente faz bem, ajuda a entender. Ai, peraí que eu não tô. Ixi. A entender Entender a alguma. si mesmo, Ah, tá, organizar organizar as ideias. ideias. Não, escrever realmente é um ato de conseguir se entender. Eu acho que toda vez que eu
consigo escrever alguma coisa, eu me sinto mais leve, assim, parece que eu consegui falar o que estava aprisionado, sabe? Sim. Tem uma outra coisa do projeto que eu acho que é muito importante a gente falar, é que ele nos conectou a muitas pessoas, entre nós e com outras pessoas. E aí a gente fez um chá, né? Ó, já eu Ah, chorando de novo. é. A gente fez um evento, a Tassiana fez um evento no final do ano e a gente conheceu algumas pessoas que a gente só conhecia virtualmente, a gente conseguiu, ou pessoas que a gente tinha lido textos maravilhosos e a gente tinha gostado muito e a gente conheceu lá, pessoas que tinham lido textos nossos e que falaram até de textos nossos. Então foi muito bom, foi muito legal. Pena que na pandemia esses encontros estão mais difíceis, mas tomara que a gente consiga fazer um no fim do ano, em dezembro, né? Outro. Tomara, tomara. Não, e esse nosso encontro foi muito legal, porque a gente não se conhecia, a gente não sabia, né, não sabia nada um do outro, no entanto, a gente sabia o que era mais profundo ali naquela pessoa. Então era engraçado porque falava assim: "Ah, eu sou o fulano". E aí você fala: "Nossa, meu Deus, aquele seu texto tão bonito, eu chorei tanto". Então, assim, é, e eu até escrevi um texto sobre o nosso encontro dizendo justamente isso, assim, pessoas que eu não sabia a data do aniversário, eu não sabia onde morava, eu não sabia a profissão, eu não sabia nada. Mas, assim, eu simplesmente sabia da maior dor daquela pessoa. Então, assim, é tão diferente porque muitas vezes você convive com tanta gente, tantos anos, e um dia alguém te conta alguma coisa e você fala: Nossa, eu não sabia que essa pessoa tinha passado por isso. Mas por quê? Porque as relações são mais superficiais, né? E no vida de adulto é isso. As relações são muito densas. Então, naquele nosso encontro, foi justamente isso. A gente se conheceu de fato sem nenhuma superficialidade. A gente não sabe de nada da superficialidade. No entanto, a gente sabia o quão denso era para cada um ali daquelas pessoas, a gente sabia as dores de cada um e a gente se conectou com isso, né? Com essas dores, com os dissabores, ou às vezes também, porque a gente só não fala, não é só de dor e de sabor, a vida de adulto também fala de alegrias, então a gente se conectou com as emoções. Eu acho que principalmente é isso, assim, a gente se conectou com as emoções de todo mundo. Alexson diz que escrever foi um processo de autoconhecimento, evolução e de um autoapaixonamento. Bonito isso, Adorei, gostei. adorei autoapaixonamento. E a Amélia Londres fala que o comentário foi da Ana Tereza Londres, minha mãe, que não era da Amélia, era da Ana, mãe. Ah, tá. Então, eu acho Aliás, cadê os que, varandas aqui, Rê? aliás, pois é, cadê? Os meus comentários estão travados, entendeu? Mamãe, com certeza a mamãe e todas as amigas estão assistindo, mas mamãe não deve ter entendido que pode comentar aí embaixo. Mãe, pode comentar aí onde está escrito comentar, tá? Vamos ver, eu te É, aviso. isso, isso. Mari, e eu sei que eu estou passando assim o carro na frente dos bois, mas e terceira temporada? Assim, a gente tá aqui, afinal de contas, para falar dos podcasts, né? A terceira temporada a gente experimentou, na verdade, a gente experimentou dois formatos de podcast e a gente quer experimentar um terceiro formato. O primeiro formato, a gente fez só os textos lidos pelos autores e uma trilha, é apenas isso. Como os textos são curtos, tamanho do Instagram, de comentário do Instagram, então os podcasts têm mais ou menos 2 minutos cada e são 60 podcasts. Na segunda temporada, que vai ao ar a partir de 14 de julho, são 3 podcasts em forma de debate, que tem mais ou menos 40 minutos cada um. E a gente pegou temas comuns a vários textos e comentou vários textos nesses podcasts. E na terceira temporada, a nossa ideia é fazer
pegar um texto para cada podcast, mas fazer um formato um pouquinho mais ampliado, com uma pessoa apresentando, ouvindo também o autor e ouvindo também o editor do texto. Então, seria um formato mais ampliado que vai dar mais ou menos uns 6 minutos, 7 minutos, talvez 8 minutos de podcast. E a gente está experimentando porque também ninguém aqui nunca tinha feito podcast, né? Ninguém nunca tinha escrito, ninguém nunca tinha publicado, ninguém nunca tinha feito podcast. E ninguém nunca tinha feito Ou live. seja, somos umas aventureiras, né? Aventureiras. Então, é até bom que a gente tenha o retorno dos nossos leitores e escritores, que se eles gostam do podcast e que tipo de formato que eles preferem. A gente vai ter uma ideia também pela audiência, né, de cada podcast, mas nesses 6 meses de podcast, a gente conseguiu, a gente tem bastante seguidores e a audiência vem aumentando, então a gente teve um resultado muito, muito bom. E é aquilo que a gente já Agora, conversou também, né? Podcast é uma coisa muito boa, assim, quando você tá. Pelo menos eu uso podcast dessa forma, em casa, lavando louça, arrumando uma coisa, e você quer aproveitar aquele tempo para absorver alguma coisa, ou ouvir um texto bacana que você poderia ler, mas naquele momento você não pode sentar para ler. Ou quando você está passeando com o cachorro, ou quando você está fazendo alguma atividade que você tem essa possibilidade de aproveitar e ouvir, né? Ou no sabe carro, onde eu enfim. ouço muito? No carro. Eu ouço muito no carro, assim, eu já escolho e vou ouvindo no carro, mas eu ouço Ou no podcast ônibus, né? Eu já peguei muito ônibus, muito ônibus e era um ótimo momento assim para ler e ouvir alguma coisa. Então também acho que outra é isso, oportunidade. porque os nossos podcasts, porque tem muita gente que ainda não é familiarizado com podcast. Então, assim, o que tem que ficar claro é que, assim, não tem mistério. É ir lá, quem tem o Spotify, por exemplo, vai lá, procura Vida de Adulto. Os textos estão todos lá, os 60 que a gente gravou, claro. Então, é clicar e ouvir, porque é fácil, é bem fácil. E a Tatá está até pedindo aqui para a gente repetir que o lançamento da segunda temporada é na próxima semana. Então, no dia 14. 14 escrita curativa. No dia 21 tem o amor próprio. E no dia 28 tem o envelhecimento. Então, a gente queria saber o que vocês acharam, se gostaram desse formato dos debates, se gostaram da primeira temporada também. Então, tudo isso a gente precisa saber para a gente poder ir melhorando, né? Então, assim, tem uns recados aqui da Tassiana, que a tua mãe, Renata, tá online. A sua xará Ah, minha mãe tá. tá online. A sua xará, Renata, diz que o aprendizado é constante. Deise Ricardo diz que os textos nos aproximam. Nos aproximam mesmo. Neu ou Nel, acho que é Neu, não sei, pergunta quando os podcasts estarão disponíveis. A gente já respondeu, próxima terça. Então, E que na a primeira temporada. tá todo disponível. Entra lá no Spotify e digita Vida de Adulto, que a primeira temporada tá toda disponível. Agora, se tiver alguma dúvida também, a gente vai chamar na terça, quando tiver disponível já o primeiro episódio da segunda temporada, a gente chama no Stories também. E a gente faz uma setinha, assim, ó, clica aqui, é só sair lá e clicar e vai É ouvir. porque tem gente que não tem assinatura do Spotify, mas tem plataformas gratuitas, né? Tem plataformas associadas também a planos de telefonia, Deezer, tem o SoundCloud, tem Apple, Google também, tem Google Podcasts, então não precisa ter uma conta numa agregadora de podcasts. Pode ser, você pode entrar, baixar um aplicativo de alguma dessas que são gratuitas.
A Rosana, minha amiga, me mandou um WhatsApp aqui perguntando se quando eu escrevo eu sei o que eu vou escrever. E aí eu volto na história de que, não, na verdade eu escrevo só para eu poder saber o fim da minha história, sabe? Muitas vezes eu começo a escrever e falo, gente, qual será o fim dessa história? Então eu escrevo para poder terminar. E também tem uma coisa que eu gosto quando eu escrevo, porque que eu falei que eu escrevo e jogo para o universo, porque esse papel, só 50% é meu desse papel. A outra metade fica por conta de quem lê. E aí entra naquela história que a gente estava brincando e falando. Você escreve para poder fazer um desabafo, mandar uma indireta? Não sei, porque quantas vezes também você escreve e um amigo, uma pessoa próxima vira e fala: ai, nossa, eu li seu texto e eu achei que foi para mim. E às vezes você fala: tudo bem, pode ser para você. Se você se encaixou naquilo, pode ser para você. E tem aquela indireta que é para alguém e chega em outras pessoas. Sim, é que se você pegou aquilo dali, se você se encaixou, tá ótimo. Reabre no Spotify sem assinatura. Não, não É, abre, que, gente. Tem que quem não fazer. tem, Mas, quem não tem mas deixa. assinatura Eu vou pode fazer aqui abrir um pelo mexa. Anchor, pelo Anchor. Ah, pode abrir pelo Enco. A Mari, a nossa geração Y, ela sabe dessas coisas. Eu tenho o Spotify, vou fazer até um merchan aqui para o Spotify. Faça a assinatura do Spotify, a gente não está ganhando absolutamente nada com isso, mas vale a pena. Vale a pena fazer a assinatura para poder ouvir não só a gente, mas claro, para ouvir a gente também. No perfil do Vida de Adulto no Instagram, a gente colocou o link do Anchor, que vai direto para a nossa página dos podcasts, justamente para quem quiser acessar. Então, você entrando no Instagram, na descrição mesmo do Vida de Adulto, só pode ter um link naquela descrição. E o link que a gente colocou atualmente, antes a gente colocava do site, porque a gente tem o site vidadeadulto.com.br, mas atualmente o link que está lá é o link do Anchor, que é essa forma de. É um site que a gente pode publicar os podcasts e ele também distribui para várias plataformas de podcast. Ele é gratuito, é muito interessante. Então, você entrando pelo link do Anchor, você já entra direto nos nossos podcasts. Não, Então, e não ainda vou precisa ter facilitar a assinatura de vida. nada, na verdade. É, Agora, eu vou facilitar a vida de vocês. A gente tem o site também do Vida de Adulto. Então, lá no site do Vida de Adulto, que é o vidadeadulto.com.br, você consegue ter acesso a todo o conteúdo do Vida de Adulto. Você entra lá e aí, pelo próprio site, você consegue ver todos os textos, você já é direcionado, se você quiser, para poder ouvir os podcasts. Se você quiser, você é direcionado para o Instagram. Então, ali você tem um cardápio completo. E aí você ou lê no site, ou você, não, então eu prefiro ir para o Instagram, ou eu quero ouvir o podcast. Pelo site, fica mais fácil também de vocês se localizarem e terem acesso a todo o conteúdo. Sem contar que no site estão todos os textos, você consegue assim, visualmente enxergar ali todos os textos que eventualmente você tenha perdido algum. A gente chegou no auge da nossa audiência da live Poxa, e eu tô faltam 10 travada. minutos para acabar o tempo e significa que daqui a pouco a gente vai ter que cantar os parabéns. Se fosse uma festa de aniversário, esse era o momento que a gente ia chamar. Ih, Mari, foi você que travou ou Meu... fui eu que Porque o travei? meu despertador. Não, fui eu que travei, peço desculpas, porque eu coloquei um despertador aqui justamente para nos avisar que era hora de fechar e da A gente. hora dos parabéns. Agnes está mandando um beijo, maravilhosas. Agnes é nossa leitora e escritora, tem textos Querida, ótimos dela no um Vida de Adulto. beijo. Leiam. Leiam Agnes no Vida de Adulto. Daniele, leiam Agnes no Vida de Adulto. Bom, acho que está na hora da gente agradecer para cantar os parabéns, não é?
Isso. Tem um último Então, comentário aqui da só Daniele, você vai. está vendo, da Daniele Monteiro, escritora, agradecendo, dizendo a importância do nosso trabalho. Ela escreveu um texto para a gente e tem um livro publicado. A gente queria agradecer a A gente Daniele e seria agradece legal se a Tassiana falasse o nome do livro dela, que aí a gente já fala aqui. isso. Ou a própria Então, Daniele pode falar para a gente qual que é o nome do livro dela. é isso. Gente, então foi um prazer estar com vocês. Tem gente aqui dizendo que queria que a gente fizesse mais lives para eles nos conhecerem. Então, a gente Mas faz, manda isso faz parte sugestão. do. Aliás, a Tassiana tinha pedido para a gente falar isso, deixa eu só achar aqui. Duas vezes por É, mês, né? Que a gente vai duas vezes, fazer a lives duas ideia vezes é por fazer mês. 2 vezes por mês. A gente tem que lembrar que a gente, todo mundo trabalha full time, então o Vida de Adulto é um projeto que a gente faz nas nossas horas vagas, então a gente gostaria de se dedicar muito mais do que a gente consegue se dedicar. Então, a ideia é fazer 2 lives por mês também em formato de sarau, De lendo sarau. É. textos e tal. A Tatá mandou aqui que o nome do livro da Daniele Monteiro é Avesso. Diz que é maravilhoso. Então, tá aí, o livro Avesso da Daniele Monteiro. Vou atrás, porque quero ler, porque agora fiquei curiosa também. Aliás, a gente pode fazer uma live, agora tive essa ideia, reunindo é, esses livros desses escritores que já estão publicando no Vida de Adulto e a gente podia comentar e movimentar um pouco essas publicações, essas novas publicações. Concordo. Até mesmo para a gente conhecer eles melhor também, né? Sim, com certeza. É isso. Gente, então, muito, muito obrigada por esse espaço, por essa audiência, por estarem aqui com a gente, Não, participando. eu estou impressionada porque a nossa audiência só subiu, assim. Todo mundo É fala mesmo? todo mundo fala que a audiência, a gente não tem experiência em live, né? Eu já falei isso aqui, que a audiência sobe e depois cai. Que aí você percebe que está Uhum. na hora de acabar. De, Só de que cantar os parabéns. de cantar os parabéns da festa. Mas a live continua com uma grande audiência, desde que há uns 20 minutos. A audiência lá Ai, em que coisa cima. boa, que coisa boa. A gente fica muito feliz e a gente fica Pediram mais. Ah, pode Pediram falar. para deixar, pediram para deixar a live salva. A ideia é essa, né? Deixar a live salva. Claro, aham, Espero que eu não. ótimo. Ixi, eu acho que quando encerrar tem que apertar alguma coisa para deixar salva. Está em minhas mãos. Ou Ai, ai, seja, ai. já Ai, ai, sabem, se ai. não ficar salva, vocês Se não mandem, ficar salvo, mandem a vaga de estagiário está aberta, gente. a Tá? vaga de estagiário. Isso porque O ela é a estagiário geração vai ser Y, demitido. tá? Por isso que eu O não estou estagiário fazendo vai ser isso. demitido. É, exatamente, exatamente. E então, a gente, além de agradecer por toda essa Ah, e tinha um participação aqui comentário na aqui que eu não live, consegui ler. Diversificação de pessoas. Era sobre diversificação. Eu não sei se é sobre diversificação de textos. A gente total quer diversificação, apoia e a ideia é diversificar, sim. Não sei se o quanto comentário era mais gente exatamente e sobre isso. É. quanto mais gente e quanto mais diferente, melhor, né? A Sim, gente as experiências são diversas. E isso a gente adoraria ter experiências muito diversas no Vida de Adulto. agrega, a ideia é sempre agregar. Mari, Então, então vamos obrigada, encerrar. Rê. Vamos Obrigada, encerrar. obrigada pela parceria. Só terminar pedindo para que as pessoas leiam e se sentirem à vontade, escrevam, porque todo mundo tem uma história para contar, todo mundo tem um, algo para dizer, todo mundo tem um livro dentro de si, né? Então, escrevam e, e participem e se esvaziem.
Ah, Paulo Mondego, diversificação de perfis de escritoras. Ele já falou isso pra gente também, através da Rê, tá anotado. Obrigada, É, Paulo. a Que foi, ideia Rê? é diversificar sempre, porque meu celular está acabando a bateria, aquela grande novidade. Mas a ideia é diversificar sempre para a gente poder agregar. E estamos esperando textos do Paulo, porque fizeram sucesso, né? Nossa, sucesso! O Paulo é sucesso total. Então, agradecendo de novo a Daniele, eu não estou conseguindo ler mais. A Andréia É, Barbosa também. André Barbosa, isso. Andréia Barbosa, Daniele Guimarães. obrigada. Daniele Guimarães, obrigada a vocês todos e até uma próxima. Tchau, tchau, gente. Não é isso? Beijo, gente. Tchau, Beijo. tchau. Tchau, tchau. E agora?